Toda a liberdade, pastor. E aqui o tempo é o Senhor que determina. Obrigado. Glória a Deus. Querida e amada igreja, eu tenho esta noite a súbita e elevada honra de cumprimentá-los com a preciosíssima paz do Senhor Jesus. Externar a minha gratidão a Deus por estar voltando à Palmeira das Missões e ter o privilégio de adentrar em um dos mais lindos santuários do meu país. Eu conheci aqui o templo antigo e agora estamos sendo privilegiados por Deus de estar nesta catedral tão bonita, feita com tanto gosto e tanto carinho. A igreja merece. Anuncio também a minha gratidão pela vida, amizade e consideração deste célebre amigo, deste abençoado homem de Deus, pastor Luiz Flávio Falcão. Muito obrigado, pastor Luiz. Existe um princípio pedagógico dentro das normas sociais, chamado de princípio de educação doméstica. Deus lhe galardoou com isto. É muito prazeroso estarmos ao lado de um homem educado. Espiritualidade não combina com falta de educação. Todo homem, toda mulher espiritual é maleável, acessível, brando, meigo, afável, carinhoso, fraterno. Deus deu esses atributos ao meu querido pastor e amigo Luiz Flávio. Comungo com a sua querida esposa, a pastora Maristela, esta bênção de Deus, e ninguém no Brasil sabe fazer sagu como ela. Sagu? Vocês não sabem? Obrigado, pastora Maristela, sua querida maninha, que é uma bênção com seu esposo querido, que foi, amanhã estará aqui conosco, e essa pleiade de família linda, pastor Guilherme, sua querida esposa, e esta dádiva de Deus que está nas mãos. Obrigado, pastor Isaías, por palavras tão carinhosas e fraternas. Todos vocês de Juí, meus respeitos e um abraço fraterno, pastor Gilceu, nosso patriarca. Pastor, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente. Muito obrigado, sua família e a todos os meus pares, obreiros do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a todos. E o meu colega que me buscou lá em Chapecó, pastor Telmo, sua digna esposa, pastora Antônia. Muito obrigado a todos vocês. Abramos agora a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler 5 preciosos versículos. Vamos ler o versículo 1, versículo 2, versículo 8, 21 e encerraremos com o versículo 27. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada.
versículo 8. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve até agora, nem tampouco haverá jamais. Encerraremos com 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Podeis assentar, queridos irmãos, a palavra do Senhor. Se você trouxe um lápis, um pedacinho de papel, se prepare que no mínimo nós vamos citar uns 30 versículos. Então você aproveita para escrever, para anotar. Eu faço isso quando estou ouvindo alguém. Queridos e amados irmãos, os fundamentos doutrinários da fé cristã. Eu vou repetir. Os fundamentos doutrinários da fé cristã se subdividem em 3 grupos. Repito. Os fundamentos doutrinários da fé cristã subdividem em 3 grupos: mais fáceis, menos fáceis e mais difíceis. Quais seriam os fundamentos mais fáceis, doutrinariamente falando? Todos os fundamentos bíblicos relacionados com o plano da nossa salvação. Eu vou te explicar por quê. Deus reduziu a salvação do homem. Deus reduziu a salvação do homem a um nível irredutível. Da salvação da alma, um pouquinho mais baixo, meu filho, não se pode, não se deve reduzir mais nada. Se não estiver entendendo, eu explico bem direitinho. A única coisa que o homem faz para ser salvo é somente crer. Algum mistério? Nós não precisamos ser salvos através de sucessivas reencarnações. Nós não precisamos passar pela lei do karma, pelo estado de nirvana, pelo limbo, pelo purgatório. Não precisamos. A salvação evangélica é instantânea, é rápida e convincente. A única coisa que uma pessoa faz para ser salvo é somente crer. Ou estou errado, minha gente? Me ajude aí. Não precisa carregar pedra na cabeça. Não precisa subir 365 degraus para pagar uma promessa. Não precisa. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Lembra-se da salvação daquele ladrão que estava na cruz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Obviamente que dentro desse contexto
hermenêutico, não há nenhum mérito em nós para receber tão significativa salvação. Que os méritos são todos dele. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje por um grande milagre. Outrora, nós éramos jambuzeiros bravos. E jambuzeiros bravos não dá frutos bons. Então, um milagre aconteceu em nós, para que estivéssemos aqui hoje. Deus encostou sua possessão divina, Israel, e pegou todos os jambuzeiros bravos de Palmeira das Missões, de Ijuí, da Paraíba, e enxertou na oliveira. Aí dá fruto. Aí dá fruto. Por que dá fruto? Porque as bênçãos que nós aurimos de Deus, elas são todas condicionadas ao nosso querer. Sabe por quê? Porque cristianismo não é espiritismo. No espiritismo, o diabo arromba a porta e entra. No cristianismo, não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. O que é que você vê aqui? Uma condicionalidade. Vamos à gramática bíblica. Se quiserdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo. Tudo é sobre os auspícios de uma condicionalidade. Deus não invade o coração de ninguém. Ele é muito educado. Eu estou batendo. Abrimos ou não? Agora, o segundo grupo dos fundamentos doutrinários da fé cristã são os menos fáceis. Quer dizer, é o intermediário entre os mais difíceis e os mais fáceis. Quais são? Os dons espirituais. Para você ter durabilidade no Evangelho, você tem que manter um equilíbrio. Porque o diabo trabalha nos dois extremos, ou omissão ou excessividade. Então, para nós durarmos no Evangelho, temos que manter o padrão, nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Porque a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Lembra-se quando Deus colocou a nuvem no deserto sobre Israel? Deus deu uma lei ao povo. Não ande na frente da nuvem. Isso fala hermeneuticamente de fanatismo religioso. Não ande atrás da nuvem. Isto fala-nos hermeneuticamente de formalismo religioso. Mantenha a cadência, fique debaixo da nuvem. Quem corre cansa, e quem anda alcança. Muitos correram demais e cansaram no caminho, não chegaram. Mas eu vim aqui como um profeta de Deus dizer que você vai chegar na Nova Jerusalém. Vamos agora para as mais difíceis.
Eu tomo das Escrituras 4 elementos. O primeiro, o templo. Primeiro elemento de hoje, o templo. Nesse elemento, dá para nós ficar 2 horas falando nele. Segundo elemento, o princípio das dores. O verso 8. Terceiro elemento, a grande tribulação. Versículo 21. E o quarto elemento, a vinda de Jesus. Versículo 27. Vamos para o primeiro elemento, o templo. Todos nós sabemos a aquiescência construtiva de 3 templos em Israel. O templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. Este último está em João capítulo 2 e verso 20. Alguém pode ler? João 2 e 20. Eu vou querer um microfone para um leitor. Ô pastor, quem o senhor escala para ser o nosso leitor? Kelvin? Ele lê direitinho? É? Respeitando as vírgulas. Olha lá aí, Kelvin. Cadê o microfone dele? Aí. João 2 e 20. Esse templo levou 46 anos para ser construído. Herodes queria pegar cartaz com os judeus da época e caprichou na construção do templo. João 2 e 20. Vamos, pastor Kelvin. Não pode demorar, meu filho. Leia, Paulo. Não, cadê o som? Ô menino, dê a ele já ligado. Som. Agora deu. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi construído esse templo. E tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Nós temos 2 vertentes interpretativas. O templo relacionado com Cristo e a sua gloriosa ressurreição, e o templo relacionado com o lugar de adoração dos judeus, uma arquitetura moderna da época. Suas colunas de mármores, seus capitéis de prata, era uma engenharia fabulosa para aquela época. Os discípulos ficaram, certamente, perplexos com a estrutura do templo. Aí Jesus foi muito enfático e disse para eles: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ora, agora vamos chamar a história aqui. Vamos chamar 4 historiadores. Plínio, o moço. Flávio Joséfo. Heródoto, o pai da história, e Eusébio de Cesareia. Todos esses 4 historiadores estão de acordo em historiar como foi a destruição do templo. Vamos lá? Um cidadão chamado Tito Vespasiano veio de Roma com 70.000 soldados para a destruição da cidade em massa. Acontece
que para que a profecia se cumpra, muitas vezes Deus retarda o processo. Porque Deus não tem conselheiro. E o processo foi retardado. Eles vieram para destruir o templo. Vieram para danificar a cidade. 70 mil soldados. E sabe o que aconteceu? Os historiadores prefiguram e analisam e historiam que esse exército romano ficou 42 dias fora do muro da cidade de Jerusalém. Obviamente, fez-se um estado de sítio e eles não atacaram. Agora, se eles não atacam, ninguém entra nem sai. O que pode acontecer? Escassez de água, escassez de alimento. Com essa escassez de água e com essa escassez de alimento, vai se cumprir agora a profecia. Vamos abrir a Bíblia. Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28. E versículo de número 53. Vamos ver o que aconteceu. Pode ler, por favor. Por causa do tremendo sofrimento a que teu inimigo te submeterá, durante aquele terrível cerco, serás obrigado a comer o fruto do teu próprio ventre, a carne dos teus próprios filhos e filhas, que o Senhor, o teu Deus, te deu. Eu dou uma paradinha para a igreja absorver a leitura. Vamos contextualizar. Lamentações de Jeremias 4 e 10. Lamentações de Jeremias 4 e 10. Tenham paciência que isso aqui não é pregação, é ensino. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 10. Vamos, pastor Paulo. As mãos das mulheres, antes ternas e amorosas, acabaram de cozinhar algum de seus próprios filhos, que serviram de alimento antes da morte e da completa destruição do meu povo. As mulheres judias absorviam a carne dos seus próprios filhos. Fizeram como que churrasco dos filhos. Agora vem cá, Deus é injusto em permitir isso? Não. Há alguma injustiça em Deus? Claro que não. Abramos a Bíblia para ver. Romanos capítulo 9, verso 4 e 5. Há porventura injustiça em Deus? Não. Romanos 9, 4 e 5. Os quais são israelitas. Esse é o primeiro privilégio da nação, ser israelita. De quem são a adoção. Esse é o segundo privilégio da nação, a adoção de filhos. A glória no monte, no tabernáculo e no templo. As alianças com Abraão, Isaque e Jacó. A promulgação da lei. Promulgação da lei, a lei moral e a lei cerimonial.
o culto e as promessas. Cultos e promessas. De quem são os patriarcas? Os patriarcas. E a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo. Cristo, segundo a carne. Que é Deus acima de tudo e de todos. Seja Ele louvado para sempre. Amém. Nós temos aí 9 privilégios. Ninguém na história da humanidade teve tanto privilégio como a nação de Israel. Israel viu o que nós nunca vimos: o Shekinah, a glória. Quando ela vinha no Monte Sinai, a 2.800 metros de altitude, ela vinha com 3 coisas: sonido de buzinas, trovões e relâmpagos. E Deus gritava: fala aos filhos de Israel, que marque termo ao redor do monte, nem homens nem animais toque, por causa da glória. Se tocasse, morria. Quando ela vinha no monte, no templo melhor, os sacerdotes ficavam como que embriagados. Não podia entrar e nem sair. Ela vinha numa espécie de uma nuvem que entrava no templo. Uma vez por ano ela vinha no Santíssimo. O tabernáculo tem 3 departamentos: Santíssimo, Santo e Átrio, porque foi construído do Santíssimo para o Átrio, de dentro para fora. Plasma, citoplasma e núcleo. Caminho, verdade e vida. Aleluia. Quando ela vinha no Santíssimo, queridos irmãos, o sumo sacerdote entrava com o sangue do novilho na mão direita e uma campainha de ouro na mão esquerda, tocando e dizendo: eu estou entrando, não me mate, aceite o sacrifício. E as tribos em volta ficavam antenadas no barulho da campainha sacerdotal. Se a campainha parasse de tocar, o sacerdote tinha morrido. Enquanto tocava a campainha, eles gritavam: nosso sacerdote está vivo. É um tipo de hoje a igreja. Em muitos lugares já não vemos mais o toque da campainha, porque sacerdotes morreram. Não há mais vida espiritual. Mas em Palmeira das Missões ainda permanece o barulho das campainhas de ouro. Vocês ainda são crentes, graças a Deus. E pentecostal. É que vocês cantaram agora. Privilégios marcantes. Depois Deus manda o próprio Jesus. E Jesus chega lá, chora e diz assim: ó Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz aos seus pintinhos, e tu não me quisestes. Tua casa ficar-vos-á deserta até o dia em que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Há alguma injustiça em Deus? Não. O que aconteceu aqui? Vamos voltar para o templo. O exército romano invade a cidade,
quebra todas as portas e ferrolhos. E diz os historiadores que as mulheres grávidas eram abertas às suas respectivas barrigas, tiravam-lhes as crianças, e dentro da barriga das mesmas, eles colocavam gatos vivos. Diz os historiadores que todas as árvores em volta de Jerusalém foram cortadas para fazer instrumento de suplício, cruzes, e crucificaram mais de 1 milhão de judeus. Sofrimento, porque não abriram o coração para receber o Messias. Jesus diz: eu venho, vocês não me recebem. Vem outro em meu nome, a esse vocês recebem. Olha que ingratidão. E eles escaparam ainda, não sei como, chamado de fugitivo dentre as nações. E quando eles escaparam do cerco, correram para o antigo Crimeia, que é o grupo da Gomeria. E quando eles fugiram do cerco, no ano 70, Deus usa os lábios do profeta Oséias e diz assim: vagabundos sereis entre as nações, para onde vocês forem, minha espada vai atrás de vocês. É duro cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus, não brinca não, é muito forte. O assalpão já estava de boca aberta. O diabo entrou em Adolfo Hitler. E foram consumados mais de 6 milhões de judeus em câmara de gás, campo de concentrações. Mas ainda escapou. Quando eles escaparam, vieram para o Brasil e abordaram no Recife. Chegaram no Recife. E esta época era a época da insurreição pernambucana. Vamos aprender um pouquinho de história. André Vidal de Negreiro, Henrique Dias, Felipe Camarão e Maurício de Nassau. O Recife estava em conflito. O que aconteceu? Ali eles fundaram a primeira sinagoga judaica do Brasil. E esses espanhóis, portugueses e o Maurício de Nassau, que era o holandês, expulsaram os judeus do nosso país. E para onde eles foram? Eles foram para o antigo Amsterdã, que é hoje New York City, Nova York. E promoveram a grandeza dos Estados Unidos economicamente. Os maiores empresários e banqueiros americanos são judeus. E eu fui informado que Estados Unidos paga dízimo a Israel. E nós ficamos com o quê? Ficamos com a feitiçaria dos africanos e a idolatria dos portugueses. Somos um país místico.
expulsamos a bênção de Abraão. E estamos sofrendo até hoje consequências de termos centrado no nosso país um espírito danoso de corrupção. A falta de seriedade dos homens. E o nosso país não caiu num colapso generalizado ainda, porque existe um povo de joelho no chão orando a Deus. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Agora vamos para o capítulo 12 de Apocalipse, conhecer mais um pouquinho da história desse povo. Capítulo 12 do Apocalipse. Glória a Jesus. Vocês estão gostando do estudo? Dá um sinalzinho com a mão. Não é pregação. Leia Paulo. 12, verso 1. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Veja só. A Bíblia Sagrada, é bom que saiba disso, é uma espada de 2 gumes. Quantos gumes, minha gente? 2. O gume número 1, eu chamo de gume da interpretação. O gume número 2, eu chamo de gume da aplicação. Primeiro, o cidadão interpreta, segundo, aplica. O segredo da aplicação está na interpretação. Se interpretar errado, aplica errado. Quantas vezes eu vi pessoas interpretar que esta mulher vestida de sol é a igreja. A igreja não é mulher, a igreja é virgem. A igreja é noiva. Quantas vezes eu vi falar que esta mulher é a Virgem Maria? Ora, minha gente, por que Virgem Maria? Se o nascimento de Jesus Cristo foi virginal, para que nós aqui viéssemos ao mundo, todos nós aqui, o ímen de nossa mãe foi rompido de fora para dentro. Jesus foi diferente. O ímen de Maria foi rompido de dentro para fora. É o mistério da encarnação do Verbo. Mistério pré-existencial. Porque antes de Jesus nascer de Maria, ele já existia com o Pai. Provérbios 8 e 22, eu vou citar decorado, para adiantar. No princípio, o Senhor me possuía, antes das suas obras mais antigas. Quando Ele fundava os cosmos, ali estava eu. Eu era seu aluno, seu engenheiro. Com Ele eu folgava na sua delícia. Antes de haver abismo, eu fui gerado. Quem era Ele? Jesus Cristo. Por que era Jesus? Vamos entrar agora na teologia sistemática. Porque Deus e Yahvé nunca deu permissão para que o homem lhe visse totalmente, na sua abrangência total. Houve um homem nas Escrituras que teve muita ousadia com Deus, Moisés. O nome Moisés aparece 842 vezes na Bíblia.
A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como um amigo fala ao seu amigo. Mas isso não quer dizer que ele viu a face. Por causa da glória. Ninguém pode ver Deus com esses olhos. Tem que ver Deus com outros olhos, olhos espirituais. Esse não dá. É muita glória. Quem é que está entendendo? Moisés queria ver com aqueles olhos. Mostra-me, mostra. Não mostro não. Eu não mostro a você. Você não pode ver. Eu quero te poupar, rapaz. Fica naquela penha, naquela pedra, e eu vou passar lá. Quando eu passar lá, eu te cubro. E tu verás esculpida em mim a minha bondade, que está nas costas. Aqui, só vai ver isso aqui, porque isso aqui está reservada para a minha igreja, no grande dia. Lembra o que João disse? E ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele, pronome pessoal, se manifestar, sua vinda, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então esta mulher não é Maria. Esta mulher é a nação de Israel. Aqui a perda da sua virgindade espiritual. Como Moloque, Astarote, Baal, Belzefum, perdeu a sua virgindade. Aqui a mulher que foi para o deserto. Isso são os paradoxos de Deus. Isso são as incógnitas de Deus. Por isso que a Bíblia não se entende pela razão apenas, se entende pelos anais da alma. As minhas palavras são espírito e vida. Bíblia não se decora. Bíblia é a revelação de Deus. E essa revelação, Ele revela quem Ele quer. Porque os conhecimentos são herdados, pesquisados e revelados. Essas são as três fontes. E entre o conhecimento pesquisado, o herdado e o revelado, eu fico com o revelado. É aquele que não vem da faculdade, é aquele que não vem do seminário, é aquele que não vem dos livros, ele vem do joelho, ele vem do jejum, ele vem da oração e ele vem da simplicidade. A mulher vai para o deserto. E quantos anos esta mulher ficou no deserto? 40 anos. Ora, nós somos 70% líquido. Ninguém sobrevive no deserto a uma temperatura de 55, 60 graus. Vamos morrer de inanição. Só que quando Deus chama, Deus cuida. Você não entendeu? Em tempo de pandemia, Deus vai continuar cuidando de mim e cuidando de você. Eu fiquei 6 meses em casa sem pregar. E não morri de fome. Não entenderam? Eu vivo do altar. Sem pregar não come. Pois eu comi e engordei 6 quilos. Porque você tem um Deus que quando Ele quer, urubu vira garçom, baleia vira transporte, e mulher vira tempero. Você e sua família não vai passar fome. Pode fazer knockdown, o que quiser. Sua casa está segura na palavra. Se você tiver força para levantar a mão e dar um glória a Deus, eu fico feliz. Que aí você está exaltando a palavra, não é a mim. Você está fidelizando a palavra, não a mim não.
Esta mulher vai para o deserto. Aproximadamente 3 milhões de pessoas, num lugar sem mercado, sem farmácia, sem hospital. Como é que vai comprar sapato para o povo e alimento? 650.500 homens, fora mulheres, crianças e velhos, no deserto, causticante. Primeiro ato institucional de Deus, colocar uma nuvem sobre ele, para proteção. Aleluia também, digo eu, para não morrer de inanição. Instalou uma nuvem de proteção de dia e uma coluna de fogo de direção de noite. De dia Deus protegia, de noite Deus dirigia. É essas duas que estão aqui hoje, uma que te dirige e outra que te protege. Quem sente a proteção de Deus em tempo de pandemia? Deus está nos protegendo. Porque não se esqueça que a pandemia tem influência maligna. Vamos espiritualizar isso. Pan era um demônio que se refugiava nas concavidades das rochas gregas. Existem 4 demônios que estão junto ao rio Eufrates, preso por Deus, não pode ser solto. Só vão ser soltos na batalha de Armagedon. Então esses demônios são emissários para sancionamento de juízo. Vamos historiar isso. Em 1331, começou uma peste no mundo chamada bubônica, ou peste negra. Milhares e milhares de pessoas foram dizimadas. Gripe espanhola, 1850 a 1950, tuberculose. Mais de 1 bilhão de pessoas morreram. 1 bi. Peste suína, varíola, sarampo, malária, pestes, peste, e a palavra se cumprindo. Que tempo é esse que estamos vivendo, igreja? Princípio das dores. Segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. No palco da profecia, essas contrações são sinais. Nós estamos nas últimas contrações. Minha mulher estuda muito geopolítica. E ela olhou para... Hoje ela falou de novo de tarde. Não vai mais 3 anos, Jesus vem. Aí eu ligo para outro teólogo, bom, pastor Itamir, se não vai mais 5 anos, Jesus vem. E tem gente que não crê. Mas tem um remanescente na terra que está crendo. Eu prego isso há 52 anos. Porque isso que está acontecendo não é vírus, é bactérias. Existem nações que criam, fabricam a bactéria da morte para dizimar a humanidade. Essa é a Agenda 2030. Rockefeller, Rothschild, 13 famílias mais ricas da terra. Ossos e caveira, ordem de jarreteira e maçonaria. Estão dizendo que a terra não comporta 8 bilhões de pessoas e tem que matar principalmente velhos, que os velhos não estão produzindo. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra para esses demônios: quem manda é Deus. Abalassúria, calabassúria.
Estou sentindo a presença do Senhor. O pau que está armado, já estamos usando máscara. Já estamos com a máscara. Isso é o embrião da profecia. Isso é o embrião. Máscara quer dizer, fique calado e obedeça. Fui comprar um remédio para minha esposa. Entrei na farmácia sem a máscara, a moça gritou de lá, feito uma louca: moço, a máscara! Aqui ninguém compra nem vende sem ela. Está formado o embrião. Está chegando a hora. Só que esta igreja não vai entrar nisso. Ela vai ser arrebatada antes. Aleluia, aleluia. Porque Deus não sanciona juízos coletivos com justos e injustos. Não faz isso. Senão o seu caráter entrava em contradição. Deus não sanciona juízos coletivos misturando justo com injustos. Vamos abrir a Bíblia, pastor Paulo? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Agora que vamos entrar no assunto mesmo. Vamos mergulhar agora. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo. Não poupou. Quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Verdade. Entretanto, preservou Noé, aleluia, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Sua família. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. 19, 9. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Eu acho engraçado que Paulo chama esse homem, chamado Pedro, de indouto. Uma categoria dessa, rapaz. Ele pega 2 personagens do Velho Testamento, lá de gente, traz para cá. 2 figurões, Noé e Ló. Aleluia. Lembre-se que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. O pau vai quebrar na terra, mas a noiva será arrebatada antes. Porque Deus não é injusto para condenar ímpios com santos. Isso Deus jamais fará. Amém? Então, para quem é esta dramática grande tribulação? Você sabe que existem os reformados, que são mido-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, e eles têm muitos versículos que falam. Mas eu prefiro ficar com a pureza da palavra, citando mais alguns versículos. Apocalipse 3 e 10. Não sei se a tradução do pastor Paulo vai me ajudar. Eu estou vendo aqui que a tradução dele é outra. Mas vamos ver. 3 e 10 de Apocalipse. 3, 10. Inglês da Paraíba. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente
te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Pronto, está certo. Porque se a igreja tivesse que ficar aqui na grande tribulação, não seria da hora, seria na hora. Outra coisa, Apocalipse tem 22 capítulos. Quantos capítulos, minha gente? A igreja aparece no capítulo 1. A igreja aparece no capítulo 2. A igreja aparece no capítulo 3, são os períodos. E a igreja aparece no capítulo 4, depois não aparece mais. No capítulo 5, aprende, irmão, tem gente conversando. No capítulo 5 é o livro da redenção em 6 selos. O capítulo 6 começa com os 4 cavaleiros: falsa paz, guerra, fome e morte. O capítulo 7 é os mártires na glória. Os capítulos 8 e 9 é as 7 trombetas. O capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão. O capítulo 11 é as 2 testemunhas. O capítulo, cadê a igreja? Não está não. Capítulo 12 é a mulher e o dragão. O capítulo 13 é a besta do mar e a besta da terra. Cadê a igreja? O capítulo 14 é os 144 mil selados. Cadê a igreja? O capítulo 15 e 16 é as 7 salvas da ira de Deus. Cadê a igreja? O capítulo 17 é a mulher vestida de escarlate. Cadê a igreja? O capítulo 18 é as 4 vozes da queda de Babilônia. Cadê a igreja? Não está. Capítulo 19, a igreja aparece nas bodas do Cordeiro. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi: não há tribulação. Levante as 2 mãos, os espirituais, 2 mãos de sacrifício. Ali não há tristeza e dor. Me ajuda, coral. Nenhum pesar, nem aflição. Isso é harpa cristã. Quando eu estiver morando lá, direi: não há tribulação. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que eu lá hei de ver. Oh, que gozo voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Isso é só para os espirituais. Só para os espirituais. Carnal não sente gozo em nada. Não sei, só para os espirituais. Eu ainda sou crente, viu, irmão?
ainda permaneço sendo crente. Independente de ser pastor, de ter título de pastor, isso não me interessa muito. Ainda sou crente. Glória a Jesus. E permaneço naquilo que eu aprendi. Não muda nada. Jesus está voltando. Brevemente vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo bonito, crente raiz? Onde está que não se vê nada de crente moderno, raiz? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Onde está a juventude desta igreja? As irmãs do círculo de oração, primeira, segunda, terceira, que a Deus sempre louvavam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora para Sião. Levante as mãos e cante comigo. Onde está aquele povo bonito? Onde está que não se vê? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora. Aonde está a juventude desta igreja? As irmãs do círculo de oração, é primeira, segunda, terceira, que a Deus sempre louvavam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora para Sião. Onde está aquele povo? É com vocês. Lindo. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Aleluia! Depois deste grande acontecimento, Glória a Deus. muitos crentes desviar vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo? A igreja bonita. Muito obrigado, instrumental. Que maravilha. Muito obrigado. Glória a Deus. Nós precisamos de crente raiz. Glória a Deus.
esse modernismo teológico não traz espiritualidade às pessoas. Traz pulo, grito, mas não traz espiritualidade. Você nunca vê essas pessoas pulando, chorando, não. Pula é um show de exibição, para dizer que está cheio de Espírito Santo. Eu sou mais você quietinho e as lágrimas caindo, porque a verdadeira alegria, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Aleluia. Até hoje, eu não sei o descrever apologeticamente como dar-se-á o rapto da igreja. Mas vamos ler um texto para ver se a gente entende. 1 Coríntios 15, 52. Vamos ver se a gente entende isso aqui. Pode ler, pastor Paulo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eles estão dizendo que essa última trombeta aí é aquela trombeta de Apocalipse 11:15. E não é. Aquela trombeta de Apocalipse 11:15 não é trombeta do arrebatamento. É trombeta anunciando as bodas do Cordeiro. A trombeta do arrebatamento é essa que o pastor Paulo leu, que é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vamos analisar isso aí. Num momento, diga toda a igreja comigo a palavra num momento. Pronto, você acabou de falar. No grego, essa palavra num momento é era atômica, ou era dos átomos. Então o apóstolo está dizendo pelo Espírito Santo que Jesus vem na era atômica. Quem está entendendo? Na era das conquistas espaciais, na era dos foguetes teleguiados, na era das explosões atômicas. São 3 guerras. Guerras bacteriológicas, são guerra de bactérias, guerra atômica e a guerra psicológica, que mata tanto quanto, que deprime as pessoas. Agora vamos para o que Jesus falou. Jesus disse que chegariam dias que as potências dos céus seriam abaladas. Já leram isso na Bíblia? Quem já leu? Quem já leu isso aí? Opa! Onde é que está escrito isso? Depois procuram aí, que na minha cabeça não dá. Eis que chegarão dias que as potências dos céus serão abaladas. Agora vamos pegar a palavra céus. A palavra céus no original grego é kuranon. O kuranon é o derivado do urânio. O urânio é o produto que se fabrica bomba atômica. Então o que é que vai haver na terra após o arrebatamento da igreja? Explosões atômicas. Agora olhe para cá. Todas as pessoas estão falando aí que está perto de haver a terceira guerra mundial. Essa terceira guerra mundial, na teologia, é a batalha de Gog e Magog. De Ezequiel 38 e 39. Gog é um comandante, é um cabeça, é um chefe de Meseque e de Tubal,
que comandará o exército de Magog, com seus satélites. Magog é a Rússia com seus satélites, que na geografia bíblica, ela está ao norte de Jerusalém, que vê Jeremias, uma panela fervendo, para onde? Para a banda do norte. Esta batalha de Gog e Magog vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Para quê? Eles vêm da Rússia com seus satélites, Tubequistão, Ubequistão, aquele estão todo, que era o antigo Império Mongol, de Gengis Khan. São os judeus da Tartália. Então eles virão para quê a Israel? Para que eles vêm a Israel? Para saquear a cidade e tomar o despojo. Despojo ali é riquezas. Qual é a riqueza de Israel hoje? 20 trilhões de dólares. Tem uma morto. Subtendes que ali tem os fósseis de Sodoma e Gomorra. Muito cobre, muito potássio, muito zinco, muito chumbo, muito magnésio. Então eles virão para tomar a cidade sem muro. Sedã e Dedã, e os moradores de Tarsis, são as nações amigas de Israel, que fará uma aliança de Abraão. Está vendo agora? 3 religiões estão fazendo aliança: os judeus, os muçulmanos e os cristãos. Sadã e Dedã vai dizer: você veio tomar o despojo? Você veio tomar a presa? Você veio saquear a cidade? Eles não se metem. E os moradores de Tarsis, que são as nações que habitam em ilhas. Leiam mais a Bíblia, minha gente. Essa que ele chama de terceira guerra mundial. A Bíblia diz que Deus trará os inimigos do norte, com 6 anzóis pelo queixo. 6 é o número do homem. 666, besta, dragão e falso profeta, trindade maligna. Eles virão do norte. E essa batalha de Gog e Magog, sabe quem vai entrar em ação com ela? Deus, Pai. Jesus está fora disso aí. Deus rebentará eles nos montes de Israel. Aleluia. Já o Armagedon não é Deus Pai, é Cristo. É diferente. Parece que o pastor Isaías está querendo ler um versículo. Tá não? Está só acompanhando. Quer ler, meu filho? Leia. Leia, Paulo. Cadê o microfone? Dá para ele. E eu sei lá. Ezequiel 39, 2. Para sempre. Quantos estão firmes em Jesus? Com pandemia ou sem pandemia? Isso equivale. Isso equivale. Eu mesmo te farei vir do extremo norte e te enviarei contra os montes de Israel. Pronto. Essa batalha de Gog e Magog será nos montes. A batalha de Armagedon será no vale de Meguido, chamado Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel tem 286 quilômetros quadrados. E ali vai acontecer 1,5 metro de sangue. A Bíblia diz que é o sangue dos homens nessa batalha, dará no freio dos cavalos. Os judeus levarão 7 meses sepultando o cadáver para a purificação da terra e 7 anos para guardar as armas de guerra. Mas a noiva, onde estará? Aí é que é a história. A noiva está guardada. Vamos abrir a Bíblia, Isaías 26 e 20. Isaías 26 e 20. Para sempre. Leia, Paulo.
Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Jesus disse: na casa de meu pai há muitos quartos, abrigos, descanso, refrigério, morada, aposentos. Pau vai quebrar na terra, mas a noiva está nos quartos, na Nova Jerusalém. Agora vem cá comigo aqui. Vocês devem saber que eu sou um nordestino razoavelmente inteligente. Eu jamais seria crente se os céus fossem uma utopia. Jamais. Eu? Está enganando a mim mesmo? A troco de quê? Os céus é um palácio. E um palácio, para ser palácio, tem que ter, no mínimo, 3 departamentos. Chamado sala do trono, sala do tesouro e sala do banquete. A sala do trono é a sala do despacho, onde Deus despachou com João. A sala do tesouro, onde estão as riquezas do rei. E a sala do banquete é a sala que você vai festejar 7 anos dando glória a Deus e aleluia. Se não, vejamos Apocalipse 4, verso 1. Já deu 30 versículos, deu nada, né? Mas tem mais ainda, tem muitos. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, Meu Deus. e a primeira voz que eu ouvira, Subi cá. voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Agora é interessante. Eu tive o privilégio de ter dois João que viu o céu e falou para mim. Esse João falou para todos nós. O outro João, que era meu professor. O homem mais crente que eu já vi até hoje. A gente olhava para o rosto dele, chega a brilhava. Foi comentarista da escola dominical, foi professor do IBP, lá de Pindamonhangaba. E ele entrou no céu, ele estava dando a última aula para a gente sobre o milênio. Na mesma hora que ele estava dando a aula, na metade da aula, foi arrebatado. Sabe quantas horas ele ficou fora do corpo? Pastora Maristela, 26 horas fora do corpo. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi: não há tribulação. Eu quero que vocês tenham saudade do céu. Irmão João ficou 26 horas fora do corpo. Eu não sei se vocês já viram aquele LP dele. Um LP que ele gravou. Aí o pastor Colenda Lemos botou o joelho no chão: Jesus, traz o João de volta. Faça isso não. A gente precisa tanto dele aqui para dar aula para a gente. Aí o Senhor disse: João, a oração de Colenda chegou aqui. Aleluia. Volta, tu vais voltar para lá. E ele viu o corpinho dele, parecia uma mochila. E ele não queria vir mais. Quem é que quer?
A cidade é muito bonita. Quando Deus chama João, o evangelista, quando ele despertou, já estava na Nova Jerusalém. Ele situou-se numa praça. E na praça, no centro da praça, ele viu a árvore da vida. Ele deu uma olhada assim ao redor e viu os muros da cidade, todo de jaspe. E viu, sabe o quê? 12 portas de pérola. 12 portas de pérola. Aí ele deu uma olhada e viu o rio da água da vida, que saía do trono de Deus, como um cristal. O lugar é lindo. Aí ele entrou na sala do trono e viu um trono ocupado. Aí ele descreve. E aquele, pronome pessoal em caso oblíquo. E aquele que está sentado sobre o trono é semelhante à pedra de jaspe. Divino, magnífico, santo, exuberante, glorioso, pungente, indescritível, real, pleno e absoluto. Aí ele vê um arco celeste em volta do trono, a aliança de Deus com Noé. Aí ele escuta saindo do trono 3 coisas: vozes, trovões e relâmpagos. Aí ele vem para o centro do trono, aí vê 4 querubins, olhando para Deus e dizendo: Santo, 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 Santo. Levante as 2 mãos para fazer isso, bora. Faça esse movimento até você cansar, bora. Santo, 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 Santo. Quando cansar pode parar. Faça nada forçado. Se Jesus não merece, nem faça. Se quiser aumentar a sua voz, pode. Oh, Jesus. No céu não entra pecado, fadigas, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. A vida da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste, é Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre do céu tenho muitas
saudades das glórias que eu lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está firme. Amém. Este dia Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando para tua alma, para tua enxugue estas lágrimas do teu rosto. Tens vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que Deus prometeu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Tem uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Este dia Deus te viu chorar num canto escondido.
você mal conseguia falar. Deus ouviu o teu gemido. Canta a igreja agora. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. sabe de tudo. Aleluia. Aleluia. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando para tua alma. Pra tua Oh, alma. enxugue estas lágrimas. Ele Enxugue estas lágrimas no teu rosto e tenhas calma. A igreja vai, mas passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer. parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar solução para tudo. O que aconteceu? Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê o que é a igreja, né? Igreja é uma coisa interessante. Igreja não se impõe. Quando você começa a impor, o Espírito Santo sai. Igreja, ela tem um critério chamado critério de seleção. Quer dizer, critério seletivo. O Espírito que está na igreja sabe o que é do homem e sabe o que é de Deus. O homem pode não ter nenhuma voz bonita, mas se Deus estiver ali, a igreja recebe. E às vezes, como tem uma voz bonita, mas cadê o toque do Espírito? Ninguém engana a igreja. Ela se faz de enganada, mas ela sabe tudo. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Tá bom por hoje, não tá? Estou perguntando, gente. Tá bom, não tá? Tá bom por hoje? Olha lá. O pregador, o ensinador da Bíblia, ele nunca deve gastar tudo. Quando o povo estiver gostando, aí ele corta. Deixa para amanhã. Fale para seu irmão, diga para ele, nunca gaste tudo. Esse foi o grande problema do filho pródigo. Foi gastar tudo. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Nosso pastor vai assumir o comando. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, né, pastor? Quem está feliz por esta noite maravilhosa? Muito bem. Nosso Deus e Pai, te damos graça por estes momentos tão carinhosos e tão fraternos, que passamos aqui a ouvir a Tua palavra, recebendo de Ti a alegria da salvação. Continua abençoando a Tua igreja, abençoando o anjo da Tua igreja, pastor Luiz Flávio, sua esposa, sua família, e este lindo e brilhante ministério. Toma todos nós em Tuas mãos, dá-nos a Tua bênção, até que venhas, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, o nosso pastor.